Afinal, quais são os valores que o MEI precisa declarar na declaração anual de faturamento? Será que precisa declarar aqueles valores sem nota fiscal? Será que precisa declarar também aqueles valores recebidos lá na conta da pessoa física? Então, se você é MEI, fica comigo nesse vídeo porque eu vou esclarecer as principais dúvidas dos microempreendedores individuais sobre declaração de faturamento do MEI. E claro, essas informações elas vão ser muito úteis para que você faça a declaração aí do seu MEI da maneira correta para evitar problemas aí com a fiscalização, beleza? Apesar de ser uma declaração bastante simples de ser feita, existem vários detalhes que a gente precisa cuidar na hora de formar os valores lá e transmitir a declaração anual de faturamento do MEI. Vale ressaltar também que, apesar de ser uma declaração bastante simples, que é enviada pelos microempreendedores todos os anos, é uma declaração muito importante, pois a Receita Federal faz o que a gente chama de cruzamento de informações, ou seja, a Receita compara os valores que foram declarados pelo MEI com aqueles valores que foram informados então pelo banco, pelas administradoras de cartão e pelas demais plataformas aí que o MEI utiliza para fazer as suas negociações diariamente. Então a Receita compara essas informações para ver se os valores eles estão batendo, beleza? Por isso que eu sempre ressalto a importância de saber fazer corretamente, né, e de identificar quais são os valores que precisam ser declarados, porque se porventura o MEI declarar um valor menor do que de fato foi recebido e a Receita Federal fizer esse cruzamento de informações e detectar essa irregularidade, pode acontecer aí uma notificação por parte da Receita e acontecer uma penalidade, como por exemplo esse MEI ele ser desenquadrado por inconsistência nessas informações prestadas através dessa declaração de faturamento. Então bora listar agora as principais dúvidas que eu respondo aqui diariamente, né, que surgem dos microempreendedores individuais, que com certeza podem ser as suas dúvidas também e podem te auxiliar bastante para que você faça essa declaração da forma correta, evitando problemas com a Receita, beleza? Bora lá então. Começando pelo básico, então, pelo principal, uma das dúvidas mais comuns que eu recebo diariamente aqui dos MEIs que assistem os vídeos aqui do canal é sobre qual o valor que precisa ser declarado lá na declaração anual de faturamento. Então essa é a coisa mais importante, né, que o MEI precisa saber. O valor que precisa ser somado, né, e declarado na declaração anual de faturamento é o valor bruto das vendas, ou seja, o valor total que foi comercializado, seja aí, né, comércio de mercadorias ou então prestação de serviço, é o valor bruto, né, que foi vendido pela empresa sem nenhum tipo de desconto. Já vou te explicar melhor, já vou te dar alguns exemplos, tenho certeza que vai ficar mais claro. O que eu costumo sempre dizer para os clientes aqui quando eu estou passando esse tipo de orientação sobre qual o valor que precisa ser somado para a declaração lá de faturamento do MEI, eu sempre digo que é aquele valor que o cliente pagou pela mercadoria ou então que o cliente pagou pela prestação de serviço, certo? Porque muitas vezes a gente tem uma diferença entre o valor que o cliente paga pela mercadoria ou pelo serviço, diferente daquele valor que a gente recebe lá no final. Por exemplo, se eu vou fazer uma venda utilizando aí um meio de pagamento, né, crédito, ou então estou utilizando aí uma plataforma de intermediação, seja uma plataforma de e-commerce, né, ou então uma plataforma aí de infoprodutos, essa plataforma ela vai me cobrar aí uma taxa para mim acabar fazendo as minhas vendas, né? Assim como a administradora do cartão também cobra uma taxa, né, para a gente vender lá a crédito. Então, o que vai acontecer é que a gente vai vender, por exemplo, uma mercadoria ou vai prestar um serviço lá por R$100, que é o valor que o cliente vai pagar, mas lá no final o que vai cair na nossa conta vai ser, por exemplo, R$95, ou seja, um valor líquido já com alguns descontos, né, que aconteceram na metade do caminho. Então, para fins de declaração anual de faturamento do MEI, o que precisa ser considerado é o valor bruto, aquele que o cliente pagou, ou seja, os R$100 e não os 95, que foi o valor efetivo que eu recebi lá no final, beleza? Então isso é muito importante porque pode ser um motivo aí de fiscalização pela Receita Federal. Antes de ir para a próxima dúvida, tenho aquele convite clássico, né? Que se você está curtindo aqui o conteúdo, não esquecer já de deixar o like nesse vídeo, porque ajuda bastante aqui para o crescimento do canal e claro, já se inscrever se ainda não for inscrito, porque toda semana eu tô aqui trazendo várias dicas, né? Tutoriais, notícias, com certeza
certeza vão te ajudar muito aí no seu negócio, combinado? Outra dúvida muito comum que eu recebo com muita frequência aqui também é se o MEI ele precisa declarar somente os valores das vendas, né, das prestações de serviço que foram emitidas notas fiscais, né? Da mesma forma, o pessoal sempre pergunta também se precisa declarar somente os valores que entraram na conta da pessoa jurídica do MEI, ou então se não precisa declarar os valores lá que caíram na conta da pessoa física. Então, bora esclarecer também essas dúvidas aqui em relação aí às notas fiscais e também os meios de recebimento utilizados aí pelo MEI. A legislação do MEI, então, determina o seguinte: o microempreendedor individual, ele precisa declarar o valor bruto total de suas vendas. Ponto. Não existe qualquer tipo de dispensa, né, considerando aí emissão ou não de nota fiscal, considerando o meio de pagamento. O que o MEI precisa é somar todas as suas vendas, independentemente de ter emitido nota fiscal ou não, independentemente de ter recebido numa conta pessoa física, numa conta pessoa jurídica, ou até mesmo se recebeu em dinheiro aí uma transação à vista, né, em espécie que a gente chama. Então não existe nenhum tipo de dispensa, independente de qualquer coisa, o MEI precisa somar todo o seu faturamento, né, todas as suas vendas e declarar esse valor, beleza? O pessoal confunde muito, acredito eu, porque existe então uma dispensa de emissão de nota fiscal quando o MEI ele comercializa, né, ou então presta serviços para outra pessoa física. Então, nesses casos, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, mas essa questão aí de não estar obrigado, né, a emitir nota fiscal não se confunde com a necessidade de declarar esses valores aí recebidos sem nota fiscal. Então, sim, o MEI pode deixar de emitir nota fiscal quando vender aí para uma pessoa física, porém, mesmo esses valores entrando sem nota fiscal, eles precisam ser considerados lá na hora de fazer a declaração anual de faturamento, beleza? Só esclarecendo também a questão da utilização da conta bancária para o MEI estar recebendo aí suas vendas, suas prestações de serviço. O que diz a legislação é que o MEI não está obrigado a ter uma conta bancária pessoa jurídica para fazer as movimentações da empresa, apesar de ser extremamente recomendável, né, que o MEI tenha uma conta pessoa jurídica para separar as movimentações da pessoa física, ele não é obrigado a fazer isso. Então significa que se o MEI optar por utilizar uma conta bancária pessoa física para fazer as movimentações financeiras do MEI, ele precisa sim somar todos aqueles recebimentos, né, que aconteceram através dessa conta pessoa física na hora lá de declarar o seu faturamento bruto, combinado? Dito isso, eu vou deixar como indicação um conteúdo, né, um vídeo super importante que eu fiz alertando sobre a necessidade do MEI também, mais especificamente do empreendedor, também declarar os rendimentos como pessoa física, ou seja, fazer a declaração de renda da pessoa física com base no faturamento do seu MEI. Então são duas coisas totalmente diferentes, mas muitos MEIs aí estão passando despercebidos sobre essa obrigatoriedade de fazer a declaração de renda da pessoa física também, além da declaração de faturamento do MEI, por não conhecerem aí como funciona a legislação. Fato esse, né, que se o MEI tiver obrigado a fazer a declaração de renda da pessoa física também, por ter recebido um valor, né, elevado lá do seu MEI, essa situação pode trazer sérios problemas com a Receita Federal aí no futuro. Então, indico fortemente que você invista aí mais 5 minutos para você assistir esse conteúdo sobre a necessidade do MEI também fazer a declaração de renda da pessoa física, porque também, assim como esse vídeo, pode te ajudar demais aí a você evitar problemas no futuro com a Receita, beleza? E claro, como de costume, se precisar de ajuda, pode deixar a dúvida aqui nos comentários, porém, se quiser uma ajuda um pouco mais personalizada, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link do meu WhatsApp, então é só clicar ali, vai falar diretamente comigo, tá? No meu WhatsApp particular, com certeza aí eu vou conseguir te ajudar e esclarecer as suas dúvidas aí, combinado? Muito obrigado pela companhia até aqui, a gente se vê aí nos próximos vídeos.